O que é uma venda consultiva na sua visão, Dani? Cara, na minha visão, a venda consultiva é uma venda onde o vendedor precisa guiar o prospect, o cliente ali do outro lado, através da tomada de decisão pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua solução, através de levantamento de necessidade, principalmente, né? Então, a diferença entre uma venda transacional, onde o cliente pede o que ele quer comprar, ele entrou procurando alguma coisa e ele vai levar, né? Para uma venda consultiva, está justamente na capacidade do vendedor em entender e resolver problemas, cara. Aí, efetuando a venda de fato. Na minha visão, a venda consultiva, ela pode ser uma venda em que você tenha um prazo médio de fechamento maior do que o normal, né? Então, não é uma venda que você consegue fechar tão rápido e que pode ter mais de um tomador de decisão. Então, quando você vai vender alguma coisa que você sabe que aquela pessoa com quem você está conversando vai levar para um superior, para um diretor, para o sócio, para a esposa, para o esposo, é a característica de uma venda consultiva, né? E por último, né, você tem um prazo mais longo, você tem mais de um tomador de decisão e você tem um ticket mais alto, né? Um ticket mais alto que traz essas duas características iniciais do fato de você precisar compartilhar essa decisão, principalmente se a gente está fazendo uma venda B2B, né? Então, assim, contextualizando, para mim esses são os 3 principais fatores que, quando a gente entende isso, a gente passa a vender mais. E citando alguns exemplos, né, eu acho que é legal a gente exemplificar para deixar até pro amigo ouvinte ele entender quando é uma venda consultiva ou não é. Por exemplo, quando eu vou vender um imóvel, por exemplo, na sua visão é uma venda consultiva? Com certeza. Você tem a característica as 3 características que eu comentei, né? O processo de decisão é mais longo, você tem como característica um ticket mais alto, um ticket bem mais alto e duas pessoas decidindo. Duas ou mais, dependendo do imóvel que você vai comprar, né? E precisa ter sido feito um levantamento de necessidade para você saber que imóvel você oferece para essa pessoa, né? Exatamente. Essa característica do levantamento de necessidades, eu acho que é o que muda um pouco o jogo quando a gente fala de venda consultiva. Porque não dá para ser consultivo, seja na venda do imóvel, como a gente exemplificou, seja na venda de uma máquina agrícola, de um serviço de audiovisual, de repente, um contrato de fornecimento de computadores para uma empresa. Não dá, mesmo tendo essas 3 características, não dá para pular o levantamento, né, cara? Não dá, cara, porque quando a gente fala de consultivo, né, a gente remete à consulta, né? Não tem como você receitar alguma coisa. Quando a gente fala de consulta, a gente lembra muito de consulta médica, né? Poxa, se você vai num médico, o cara não te pergunta nada, ele não te examina, ele não faz nenhum tipo de diagnóstico. E ele já fala assim, ó, compra esse remédio aqui, você tá com tal coisa, vai lá e compra esse remédio. Você se sente bem atendido, cara? Você tem certeza do que aquele médico tá passando para você, se vai resolver o seu problema? Não, eu fico muito mais inseguro do que seguro de seguir a recomendação. Vai buscar uma segunda opinião. No mínimo. Se o cara pergunta tudo que você comeu nos últimos 15 dias, como é que você está dormindo, se você faz exercícios, problema de saúde de 2 gerações da sua família, né? Olha ouvido, nariz, boca, garganta, ouve coração, respiração e tudo, e ele te passa depois a mesma coisa que ele te passou, né? O outro médico te passou, ó, você tá com gases, né? Remédio tal, né? Você não se sente mais tranquilo em aceitar aquela, né? Porque houve uma consulta, porque houve um levantamento de necessidade, porque teve um papel de entender o que estava acontecendo antes de dizer o que é a solução, né? Como se resolve aquele problema, né? E vários vendedores, Lê, a gente conversa com eles falam assim, mas Daniel, eu não preciso fazer levantamento de necessidade, cara, porque eu só tenho um produto para oferecer. Então, independente de qual vai ser ali a dor do meu cliente, eu só posso oferecer tal solução, eu só tenho isso para oferecer para o cara. Mas o levantamento de necessidade não é só para você.
né? Não é só para você. Na maior parte das vezes, os vendedores consultivos, antes de entrarem em contato com o cliente, eles já desenharam o perfil de cliente ideal, eles já sabem as principais dores desse mercado, eles já entendem desse mercado muitas vezes melhor do que o próprio cliente, né? Porque ele já teve contato com muita gente daquele mercado. Então ele sabe quais são as dores, sabe quais são os problemas que aquele cara muito provavelmente tem. Mas o levantamento de necessidade serve para o cliente, para o prospect ali, começar a ter um entendimento maior de dor, de implicação, de coisas que de repente nem ele percebia que ele estava passando, né? E é justamente ali que você começa a cultivar o solo para você plantar a semente da sua solução lá na frente, né? Porque se você faz as perguntas corretas, você começa a fazer o cliente pensar rumo ao que você vai oferecer. Né? Você já ajuda o cliente a entrar num estado mental de aceitação da sua solução. Né? Se você não faz esse levantamento de necessidade, no final você fala, você precisa disso aqui, dessa minha solução, o cara fala assim, não precisa, você não me conhece. Você não sabe do que eu estou passando, você não conhece nada da minha empresa. Né? Se você vai fazendo essas perguntas e o cara vai respondendo, ele vai percebendo que tem alguma coisa que, putz, realmente, você me perguntou agora e eu entendo que eu não tenho tanta previsibilidade assim no meu negócio. Ele começa a cair algumas fichas, né, que ele está acostumado, muitas vezes. Né? Várias das vezes, quando o vendedor está fazendo uma prospecção ativa, né, ele está fazendo com que o prospect perceba que ele tem uma dor que muitas vezes ele não sabia que ele tinha ou que ele não sabia que era tão grave assim. Né? Então, o levantamento de necessidade, ele serve tanto para o vendedor entender um pouquinho melhor a situação, como preparar o terreno para o cliente tomar a decisão frente à solução. Né? Ele faz parte da venda. A venda não começa quando você faz a apresentação da proposta. A venda consultiva começa muito antes. Né? O levantamento de necessidade faz toda a preparação desse terreno. Né? Quando o vendedor pula essa etapa, né? Eu vou mostrar um monte de imóvel que não vai servir, eu vou oferecer o carro que não vai servir, eu vou começar a fazer uma apresentação com um monte de atributos ali, de repente, de um software que você não sabe se o cara precisa ou não precisa. A chance daquilo conectar de fato é muito mais baixa. E daí vem aquela enxurrada, né, Lê? De objeção de preço, da pessoa não ver valor na solução, porque não está conectado com o que esse cara realmente precisa. E aí, quando a gente perde essa oportunidade de fazer boas perguntas, a gente acaba escolhendo o que falar para o cliente. E aquilo que a gente fala não conecta, né? Que você comentou agora, vou começar uma apresentação mostrando, de repente, uma capacidade técnica do meu software que, de repente, pouco importa para a pessoa. E se, de repente, uma funcionalidade muito simples do seu software, que você nem dá tanto valor assim, resolve a vida desse cliente da principal dor que ele tem. Só que se você não fez a pergunta e você não sabe, talvez na sua apresentação você nem fale dessa funcionalidade, né? Porque é uma funcionalidade, de repente, básica que todos os concorrentes também oferecem. Né? E você perde uma oportunidade gigantesca de gerar valor. E acho que o grande ponto é esse. Uma venda consultiva precisa gerar valor para aquele cliente que você está atendendo desde o primeiro contato, né, Dani? Desde a abordagem. Desde quando você está prospectando e abordando aquele cliente, você tem que levar uma mensagem para aquele cliente muito maior do que o conhecimento que ele já tem. Seja através de uma dor ou um problema que você resolveu em um cliente que você atende, né? Seja através de ele exemplificar, né? Ele colocar para fora o desafio que ele está enfrentando, né? E você fala assim, não, eu consigo, através da nossa solução, te ajudar a vencer esse desafio. E aí você vai engajando o cliente. Olha lá a conexão com os episódios anteriores. Para você poder engajar o seu cliente, você precisa ter essa percepção, né, do levantamento de necessidades, do gerar valor para o cliente. Porque quando chega a hora de mostrar o preço, aquilo que você masterizou antes no teu cliente é o que vai fazer com que ele tenha a impressão de que tá barato, de que, é o preço justo, que é uma reação emocional, o cérebro dele convencendo ele de que ele precisa daquilo que o Daniel tá vendendo, porque ele não foi convencido pelo vendedor, ele foi convencido por ele. Isso
é uma venda consultiva, né? Exatamente. E aí, gostou desse episódio aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais lá no episódio completo? Quero fazer para você 3 convites. O primeiro deles é para você ouvir ou assistir o episódio completo com muito mais conteúdo relacionado a isso que você está assistindo. Segundo, para você participar do workshop Vendas Consultivas. Venha treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre online e ao vivo durante um dia. Exatamente, a gente vai estar junto das 9 às 5 falando sobre como fazer uma venda consultiva, como te ajudar a acelerar os teus resultados ainda esse ano. E por último, mas nunca menos importante, conheça o RD Station CRM, o melhor CRM para te ajudar a fazer toda a gestão de oportunidades de negócio que você tem no seu dia a dia. Nós aqui no Super Vendedores usamos o RD Station CRM e a gente recomenda para você. Tamo junto?